o lar estando bem, a casa da pessoa estando bem, é reflexo para que a pessoa tenha uma boa atitude no dia a dia, uma boa mentalização. As pessoas procuram muito vocês aí, acredito que o Rodrigo tem uma especialidade já voltada para o ambiente do lar. E a gente está falando sobre mediunidade e clarividência e isso afeta as casas, né? Então, numa linha geral, como que a gente pode iniciar um trabalho para essas pessoas que comentamos aqui em off, que estão um pouco perdidas, tumultuadas, e elas chegam até vocês também desse jeito, né? Sim, começa aí, Rodrigo. Então, a psicoesfera que se cria dentro da casa pelo padrão energético da pessoa, o que é isso? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente experiencia, aquilo que a gente vive dentro de casa. Então, é uma vida normal, né? E de repente eu recebo um casal de amigos dentro da minha casa e numa intimidade dele colocar o problema que está afetando, aquela psicoesfera fica dentro de casa. A pessoa, quando ela abaixa um pouco o padrão vibratório dela, né, que ela se torna um pouco mais sensível, ou quando ela aflora um pouco a percepção dela, já estamos entrando na clarividência, já estamos entrando na mediunidade. Quando ela aflora a percepção dela, mas que ela também não sabe que ela está aflorando, ela começa a ter um sentimento, e aí é o consentir, né? Ela consente, é a soma do sentimento que ela está tendo de um sentimento que ficou no espaço perdido ali no tempo, que faz parte da casa dela. Então, através do trabalho da análise em radiestesia, a gente consegue fazer uma análise primeiro do terreno que a casa foi construída. Por quê? É um assunto um pouquinho longo, vou tentar resumir. Eu vejo muitas pessoas hoje envolvidas com problemas dentro da casa, Rafael. São problemas, muitas vezes, em decorrências de ordem física. E se faz muito trabalho espiritual. Então, você ativa a pessoa no processo espiritual dela, mas a usina geradora do problema continua lá. Então, é uma pessoa que adoece feliz. Então, qual é a ideia? O primeiro e foi por isso que eu me formei como radiestesista, se existe alguma formação, porque eu estudo desde 88 para cá, né? Então, qual é a análise que eu faço? Primeiro, vamos ver que tipo de desequilíbrio que se encontra. É de ordem espiritual, é de ordem emocional, é de ordem mental, e depois a gente começa fazendo a varredura. Primeiro o terreno. Vamos ver se tem água, se tem rochas emissivas, entendeu? De radioativas. Não tem. Opa, como é que é a formação da casa? Que lado que ela está? Norte, sul, leste, oeste? Qual é a composição que tem a casa? A estrutura da casa? As formas da parede? Energias de forma que se fala muito dentro da radiestesia. A composição que se dá dentro da casa pela parte decorativa. Uma parede sem nada é uma parede. Uma parede com prego, ela já começa a emitir uma frequência, uma radiação de energia. Quando se coloca um quadro, você tem o formato do quadro. Se é quadrado, se é redondo, se é triângulo, e aí você tem a composição da pintura, se é abstrata, se não é. Tudo isso é frequência, é energia. Até um tempo atrás, falava muito do Feng Shui, ou Feng Shui, que anda muito junto da radiestesia. Então, o que se tem? São as energias de forma. Às vezes a pessoa pinta a casa dela de uma cor e coloca uma estrutura decorativa que é linda, mas não está na parte da frequência, da energia. E aí você tira a percepção da pessoa de se sentir bem na própria casa. Bom, fez toda essa análise de campo elétrico-magnético pelas tomadas, aparelhos eletroeletrônico, e aí a gente começa, não é nada disso, então é uma parte jamais vinculada ao termo extrafísico. E aí abre uma expansão muito grande dentro desse contexto. Aí nós temos toda a parte da apometria, a parte do reiki.